Hoje, você vai ver momentos reais envolvendo pessoas que aparentavam estar desesperadamente precisando de ajuda. Prepare-se, porque algumas dessas histórias parecem inacreditáveis, mas todas foram registradas em vídeo. Número 1. A falsa grávida e o carro de luxo. Uma mulher grávida costumava ficar na rua com um menino pequeno ao lado, segurando um cartaz de papelão pedindo dinheiro. Ela dizia estar passando por dificuldades e afirmava que precisava de ajuda para sustentar o filho enquanto aguardava o nascimento do próximo bebê. Todos os fins de semana, ela se posicionava em frente a um centro comercial bastante movimentado. Pessoas que passavam por ali viam a cena. Uma mulher grávida, com uma criança pequena, aparentando cansaço e vulnerabilidade. Muitos sentiam pena e entregavam dinheiro. Certo dia, uma mulher que passava resolveu oferecer algo diferente. Em vez de apenas dar dinheiro, ela disse que poderia levá-la até um centro de maternidade, onde o parto seria gratuito e onde receberia acompanhamento médico sem custo algum. Seria uma ajuda real, prática e imediata. No entanto, para surpresa de todos, a grávida recusou a oferta. Ela pareceu incomodada, agradeceu rapidamente e, quase correndo, atravessou o estacionamento. Minutos depois, testemunhas a viram entrar em um carro da marca Mercedes-Benz preto, estacionado ali perto. O menino entrou junto. Pouco depois, o suposto pai apareceu e também entrou no carro. O veículo saiu do local tranquilamente, deixando para trás a imagem de necessidade que havia sensibilizado tantas pessoas. Um homem que costumava vê-los relatou que sempre sentiu pena. Ele dizia que a situação parecia genuína. Uma mulher grávida, um filho pequeno, dificuldades financeiras aparentes. Em alguns finais de semana, um homem também ficava por perto segurando um cartaz. Tudo parecia indicar uma família em apuros, mas ao vê-los entrar no carro de luxo, ele pensou imediatamente: identidade falsa. A mulher que havia oferecido ajuda médica ficou chocada ao perceber o que estava acontecendo. Ela questionou a grávida, perguntando por que estava pedindo dinheiro se aparentemente tinha uma vida confortável. A reação foi de irritação. A grávida não gostou do confronto e decidiu deixar o local. Número 2. O casal com veículo utilitário esportivo alugado. Outro caso chamou a atenção em centros comerciais movimentados. Um casal com filhos pequenos, inclusive um bebê, costumava ficar na frente de centros comerciais com cartazes escritos à mão, dizendo que haviam perdido o emprego e precisavam de comida. A cena era cuidadosamente construída. Mãe, pai, crianças, aparência cansada. À primeira vista, parecia uma família enfrentando tempos difíceis. Eles repetiam o mesmo padrão todos os dias, sempre em locais estratégicos. Isso despertou a atenção de um agente de trânsito que começou a observar discretamente. Um dia, ele decidiu segui-los depois que terminaram de pedir dinheiro. O que viu foi surpreendente. Eles guardaram os cartazes, organizaram rapidamente os pertences e caminharam até um veículo utilitário esportivo alugado, limpo e bem conservado. Entraram no veículo e dirigiram até outro ponto movimentado da cidade. Lá, desceram novamente e reiniciaram o mesmo roteiro. Descobriu-se que não eram pais desesperados. Estavam viajando entre cidades, explorando a boa vontade das pessoas e arrecadando dinheiro de forma organizada. Número 3. A falsa deficiência em Nova York. Em outro episódio, uma mulher ficava na Quinta Avenida, em Nova York, apoiada em muletas, segurando um copo e pedindo ajuda. Ela aparentava dificuldade extrema para andar. Compradores se sensibilizavam com a cena e entregavam dinheiro. No entanto, uma equipe investigativa que costuma expor golpes de rua decidiu observá-la por alguns dias. Certo dia, ela não estava em seu ponto habitual. Pouco tempo depois, um investigador a viu entrando em um ônibus no bairro do Queens. Dessa vez, não havia muletas. Não havia mancar. Ela caminhava normalmente, conversava ao telefone e parecia completamente confortável. Mais tarde, foi vista fazendo compras como qualquer outra pessoa. Ficou claro que, durante todo aquele tempo, a dificuldade física era encenação. Número 4. O grupo monitorado em Cambridge. Em Cambridge, câmeras de segurança registraram outro grupo já conhecido por envolvimento em golpes. Eles chegaram em um carro com placa da Romênia e estacionaram em uma rua residencial. Pagaram o parquímetro para o dia inteiro e caminharam até o centro da cidade. Antes de começarem a pedir dinheiro, dividiram-se estrategicamente para não se cruzarem. Um deles usava muletas para reforçar a imagem de fragilidade. O que não sabiam é que estavam sendo monitorados pela polícia. O vídeo termina antes de mostrar o desfecho.
mas as autoridades ficaram com todas as informações. Número 5. O caso de John Calabiano. E essas são apenas as primeiras histórias. Ainda há muitos outros casos impressionantes que mostram como algumas pessoas conseguem transformar a compaixão alheia em oportunidade. Agora vamos falar de outro caso que chamou muita atenção. Um homem chamado John Calabiano afirmou ter perdido a visão após um acidente de trabalho. Segundo ele, não conseguia cozinhar, dirigir ou sequer caminhar sozinho. Ele entrou com um pedido de benefícios por incapacidade, alegando que sua condição o impedia de levar uma vida normal. Durante as audiências, ele era guiado pela namorada, aparentando total dependência. Sua postura, seus movimentos lentos e a forma como reagia. As pessoas reforçavam a imagem de alguém realmente cego. Tudo parecia convincente. Porém, dias antes de uma das audiências, câmeras de segurança captaram imagens inesperadas. Ele foi filmado do lado de fora de uma loja lendo normalmente. Em outra gravação, apareceu se movimentando com facilidade, sem qualquer ajuda. E não parou por aí. Também foi visto dirigindo um carro. Descobriu-se que ele tinha visão limitada em apenas um olho, enquanto o outro funcionava normalmente. Mesmo assim, estava prestes a receber mais de $1 milhão em compensação. As imagens foram apresentadas como prova, e o caso foi resolvido rapidamente. Número 6. Encenações em diferentes países. Em outra parte do mundo, em uma área movimentada da China, um homem era visto diariamente arrastando o corpo pela rua como se não tivesse pernas. Ele cobria a parte inferior do corpo com um pano, criando a ilusão de amputação. Pessoas se aproximavam com pena e deixavam dinheiro. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. Uma garota passou e, sem querer, pisou no pano que cobria suas pernas. O tecido se deslocou e revelou algo chocante. O homem tinha as duas pernas perfeitamente intactas. Assim que percebeu que havia sido exposto, ele levantou-se imediatamente, juntou seus pertences e saiu correndo o mais rápido que pôde. Para alguém que supostamente não tinha pernas, a fuga foi surpreendentemente ágil. Outro episódio envolveu um homem que parecia tocar violino em uma área comercial movimentada. A música ecoava pelas caixas de som enquanto ele fingia tocar o instrumento. Pessoas se aproximavam, apreciavam a performance e deixavam dinheiro. Um professor de música que passava pelo local achou estranho. Depois de doar, pediu que o homem tocasse outra música. A melodia continuou exatamente a mesma. Desconfiado, ele solicitou que o músico tocasse sem o alto-falante. Nesse momento, o homem ficou irritado. O professor então o acusou de estar usando uma gravação escondida. Sem responder, o falso violinista simplesmente pegou seus pertences e deixou o local visivelmente nervoso. Em vários semáforos e mercados na Índia, o número de pedintes aumentou bastante nos últimos anos. Muitos se apresentam com postura encurvada, apoiados em bastões ou muletas, fazendo expressões que despertam compaixão. Alguns chegam a torcer as pernas ou inclinar o corpo de forma dramática para parecerem mais debilitados. No entanto, reportagens locais mostraram que muitos deles estão fisicamente bem. Eles apenas sabem representar muito bem. Em 2016, um homem chamou atenção ao deslizar sobre uma pequena prancha com rodinhas, aparentando não ter pernas. Ele se movia de maneira surpreendentemente suave. Um observador decidiu ficar por perto e assistir por mais tempo. Depois de alguns minutos, o suposto amputado começou a tirar uma calça larga que usava. E então ficou claro. Suas pernas estavam dobradas e escondidas sob o corpo o tempo todo. Ao perceber que havia sido descoberto, ele se impulsionou com as mãos e saiu rapidamente, evitando qualquer confronto. Número 7. Confrontos diretos. Em outro caso, um homem vestido com um uniforme militar estava parado à beira da estrada pedindo dinheiro. A cena parecia legítima, até que um veterano verdadeiro passou pelo local. O veterano percebeu imediatamente que algo não estava certo. Aproximou-se e confrontou o homem, dizendo que o uniforme representa serviço e sacrifício, algo que não deve ser usado para manipular as pessoas. A discussão ficou mais intensa e carros começaram a diminuir a velocidade para observar. O veterano exigiu que ele retirasse o uniforme e o advertiu que poderia chamar a polícia. Sem ter como se defender, o falso militar deixou o local rapidamente. Em Bangladesh, uma cena curiosa chamou a atenção de moradores locais. Um homem costumava ficar deitado sobre um pano na calçada, com algumas notas de dinheiro ao lado, aparentando não conseguir andar. Pessoas passavam, viam aquela figura imóvel e deixavam contribuições acreditando que ele estava incapacitado.
Mas um comerciante da região afirmou que, no dia anterior, havia visto aquele mesmo homem caminhando normalmente pelas ruas. A informação se espalhou, e no dia seguinte, algumas pessoas decidiram observá-lo de perto. Elas se reuniram ao redor dele e pediram que se levantasse. No começo, ele permaneceu imóvel, mas diante da insistência, pegou discretamente o dinheiro, guardou seus pertences e, sem dizer uma palavra, levantou-se e saiu andando normalmente. A encenação havia terminado. Número 8. Casos adicionais ao redor do mundo. Em Richmond, um homem que costumava pesquisar formas de ajudar pessoas em situação de rua conheceu uma mulher que dizia estar sem moradia. Ela pedia dinheiro em um ponto bastante visível da cidade e relatava dificuldades extremas. Ele tentou conversar com ela sobre quanto arrecadava por dia e se precisava de algum tipo de assistência mais estruturada. Ela evitou as perguntas e pediu que ele parasse de gravar. A reação levantou suspeitas. Durante alguns dias, ele continuou observando, até que finalmente viu a mulher entrar em um carro em boas condições. Ele decidiu confrontá-la diretamente, questionando por que estava pedindo dinheiro se possuía um veículo. Ela ficou irritada e tentou desviar do assunto, mas a situação já estava exposta. Outro caso envolveu um policial que patrulhava um cruzamento movimentado quando notou um homem em uma cadeira de rodas. Uma mulher estava atrás dele, empurrando-o enquanto ele pedia ajuda aos motoristas. O policial decidiu se aproximar para oferecer auxílio. Porém, ao observar melhor, percebeu que as pernas do homem não apresentavam sinais de atrofia ou fraqueza aparente. Calmamente, pediu que ele se levantasse. No início, o homem afirmou que não podia, mas diante da insistência, levantou-se sem dificuldade. O policial advertiu o casal e explicou que esse tipo de atitude prejudica pessoas que realmente necessitam de ajuda. No Paquistão, uma situação semelhante foi transmitida ao vivo pela televisão. Um homem se arrastava pela rua fingindo não ter controle das pernas. Pessoas passavam e demonstravam compaixão. Um morador local, desconfiado, decidiu testá-lo. Disse que a polícia estava a caminho. Instantaneamente, o homem levantou-se e ficou em pé sem qualquer problema. Tudo foi registrado por câmeras, inclusive por moradores que assistiam à cena. Em outro vídeo que circulou nas redes sociais, um homem foi flagrado por câmeras de segurança arrastando-se pelo chão enquanto sua esposa e filhos caminhavam atrás dele. A cena parecia dramática e comovente. No entanto, ao chegar a uma escadaria, ele sentou-se, esticou as pernas e começou a subir normalmente. Após alguns degraus, passou a caminhar como se nada tivesse acontecido. O vídeo viralizou e muitas pessoas comentaram que parecia que o turno de trabalho dele havia terminado naquele momento. Há também o caso de um homem que todas as manhãs passava por estações de trem fingindo ser deficiente. Ele usava suportes nas pernas e mantinha uma postura distorcida, criando a imagem de alguém com dificuldades severas de locomoção. Um senhor costumava ajudá-lo diariamente, entregando dinheiro sempre que o via. Mas certa tarde, em um parque próximo, viu o mesmo homem andando normalmente sem qualquer suporte. Sentindo-se traído, decidiu confrontá-lo. O homem admitiu que estava desempregado e que aquela era sua forma de sobreviver. Chegou até a demonstrar como torcia o corpo para parecer debilitado. Ele assumiu que tudo era uma encenação planejada para despertar pena. Esses casos levantam um dilema moral. Quando alguém afirma que precisa de ajuda, como distinguir quem realmente enfrenta dificuldades de quem está apenas representando? E ainda existem outras histórias igualmente surpreendentes. Número 9. Histórias que revelam diferentes realidades. Em Woodland Hills, um senhor chamado Larry costumava ficar em uma esquina movimentada segurando um cartaz simples com a mensagem: sem trabalho, sem dinheiro, 80 anos. A sua aparência reforçava a imagem de vulnerabilidade. Ele parecia um idoso gentil, educado e aparentemente abandonado pelas circunstâncias. Muitas pessoas diminuíam a velocidade, abaixavam o vidro do carro e entregavam dinheiro. Algumas diziam que ele tinha um ar distinto, de homem aposentado que havia passado por tempos melhores. A narrativa parecia clara, um idoso enfrentando dificuldades financeiras. Mas, ao investigarem mais a fundo, descobriram que Larry morava em um condomínio modesto com a esposa. Ele possuía 2 carros e recebia benefícios da Previdência Social. Vizinhos afirmaram que ele não era uma pessoa ruim, apenas alguém tentando complementar a renda após enfrentar despesas médicas. Larry se defendeu dizendo que nunca afirmou ser morador de rua. Segundo ele, estava apenas tentando fechar as contas depois de um período difícil.
Ainda assim, muitas pessoas se sentiram enganadas, pois o cartaz não contava toda a história. Em Melbourne, na Austrália, a polícia desmantelou um grupo que havia viajado da China com um propósito específico: fingir situação de rua e arrecadar dinheiro. 7 pessoas desembarcaram na cidade e, diariamente, espalhavam-se por esquinas estratégicas, adotando expressões de sofrimento e exibindo histórias comoventes. Moradores, acreditando estarem ajudando pessoas vulneráveis, entregavam dinheiro. Porém, as autoridades já vinham monitorando o grupo. Descobriu-se que tratavam a atividade como uma operação organizada, quase como uma viagem de negócios. Quando a polícia agiu, revelou-se que o que parecia um grupo de desconhecidos necessitados era, na verdade, uma equipe coordenada executando um esquema. Em Liverpool, na Inglaterra, um homem chamado James reconheceu um pedinte que sempre ficava sentado próximo a uma loja de roupas de cama. Ele o via diariamente pedindo ajuda, alegando estar sem moradia. Certo dia, porém, James o viu andando normalmente por uma rua próxima. Decidiu abordá-lo e perguntou diretamente se ele não morava ali por perto. O homem não negou. Admitiu que não era realmente sem teto. Quando confrontado sobre ter contado versões diferentes a outras pessoas, ele apenas respondeu com naturalidade: "Eu menti." E completou dizendo que considerava aquilo um trabalho, algo que chamava de mendicância profissional. Para ele, era apenas uma forma de ganhar dinheiro sem culpa ou vergonha. Outro episódio envolveu um homem que ficava em uma esquina segurando um cartaz dizendo: "Qualquer ajuda é bem-vinda." Uma mulher o via quase todos os dias, mas certo dia percebeu algo diferente. Ele entrou em um carro branco limpo e saiu dirigindo. Intrigada, decidiu segui-lo por várias ruas até um bairro residencial. O homem estacionou e entrou em uma casa. Quando foi questionado, respondeu que precisava de dinheiro e que o fato de ter carro ou casa não mudava isso. Ele não gostou de ser confrontado, mas a situação mostrou que, às vezes, um simples cartaz pode esconder uma realidade bem diferente da que aparenta. Em outro caso, um homem sentava-se na rua com uma criança ao lado. O braço do menino estava enfaixado, dando a impressão de um ferimento sério. Pessoas passavam e, comovidas com a imagem, ofereciam dinheiro. Porém, moradores locais começaram a desconfiar ao ver o menino movimentar o braço normalmente. Eles se aproximaram e pediram que a faixa fosse retirada. Inicialmente, o homem resistiu, mas diante da insistência, removeu a bandagem. O braço da criança estava completamente saudável, sem qualquer sinal de lesão. Irritado, ele pegou o menino e saiu dizendo que haviam tirado seu trabalho. Na verdade, o que havia sido retirado era apenas a mentira. E esses não foram os únicos casos envolvendo falsas lesões. Em outra situação parecida com a anterior, um homem foi flagrado sentado na calçada, fingindo que uma de suas pernas não funcionava. Ele mantinha a perna dobrada sob várias camadas de roupa, criando a impressão de que estava atrofiada ou inutilizada. Pessoas passavam, observavam a posição incomum do membro e deixavam dinheiro acreditando que ele realmente tinha uma limitação física. Quando policiais se aproximaram e pediram que ele provasse a condição, a encenação começou a ruir. Após alguma resistência, ele começou a remover as camadas de tecido. Ficou evidente que a perna estava amarrada com cordas e pedaços de pano para permanecer dobrada e imóvel. Assim que os nós foram desfeitos, a perna caiu normalmente, completamente saudável. Os agentes não precisaram discutir muito. Simplesmente retiraram as amarras e o levaram para a delegacia. Em outro episódio, uma mulher idosa ficava à beira da estrada pedindo ajuda. Sua mão estava envolta em uma grossa bandagem e ela dizia ter um ferimento grave. Motoristas que passavam sentiam compaixão ao ver a suposta lesão. Um dia, um policial decidiu verificar a situação. Ele pediu para ver a mão. A mulher hesitou, mas o agente retirou cuidadosamente a bandagem. Debaixo dela, não havia absolutamente nada. Nenhum corte, nenhuma marca. Envergonhada, ela abaixou a cabeça. O policial a advertiu, dizendo que não repetisse aquilo ou enfrentaria consequências mais sérias. Ela assentiu e deixou o local. Na África do Sul, em 2017, um homem sentava-se à beira da estrada fingindo ser cego. Ele mantinha os olhos fixos e inexpressivos, segurando um bastão enquanto pedia dinheiro. Um homem que lhe deu dinheiro percebeu algo estranho. O pedinte pegou a nota e a guardou no bolso com precisão. Desconfiado, ele voltou e fez um teste. Simulou um chute rápido perto do homem. A reação foi imediata. O suposto cego se esquivou perfeitamente no tempo certo. Não havia dúvida, ele enxergava.
Quando questionado, admitiu que fazia aquilo porque precisava de dinheiro e que fingiria o que fosse necessário para conseguir. Em outro caso, a polícia abordou um pedinte vestido como mulher, sentado e arrecadando dinheiro. Algo parecia estranho. Ao ser questionado e solicitado a se levantar, descobriram que por baixo das roupas havia um garoto jovem. Quando perguntaram por que estava disfarçado, ele respondeu de forma direta: porque as pessoas doavam mais dinheiro para mulheres. Em um vídeo que circulou amplamente, um garoto aparentava ter apenas um braço enquanto pedia ajuda na rua. Ele mantinha o outro braço escondido sob a camisa. Pessoas davam dinheiro acreditando que ele tinha perdido o membro. Mais tarde, alguém o seguiu e o filmou comprando um par de sapatos novos. Quando percebeu que estava sendo observado, o garoto saiu correndo. No mesmo vídeo, outra cena mostrava uma mulher com um bebê pedindo arroz aos turistas, dizendo que era para alimentar a criança. Porém, após conseguir o alimento, ela o vendia para obter dinheiro. Essas duas histórias lado a lado mostravam como algumas pessoas simulam dificuldades enquanto outras realmente vivem situações complicadas. Um caminhoneiro também registrou algo curioso. Ele filmou um homem que caminhava lentamente à beira da estrada, apoiado em 2 bastões, aparentando grande dificuldade. Mas enquanto a gravação continuava, o homem endireitou o corpo, dobrou os bastões e passou a andar normalmente. Pouco depois, aproximou-se do caminhoneiro pedindo dinheiro. E conseguiu. São momentos que fazem qualquer um refletir. Como distinguir quem realmente precisa de ajuda de quem está apenas encenando? E ainda há mais casos impressionantes. Número 10. Um caso real de abandono. Nem todas as histórias, porém, envolvem encenação. Em Jaipur, na Índia, um caso trouxe uma realidade diferente. Um professor aposentado de sânscrito, com 2 doutorados, foi encontrado vivendo nas ruas. Ele apresentava dificuldades para se locomover e parecia extremamente debilitado. A princípio, muitos pensaram se tratar de mais um golpe, mas a verdade era outra. Segundo relatos, ele havia sido expulso de casa pelo próprio filho, que enfrentava problemas com vícios e comportamento abusivo. Apesar de possuir aposentadoria e até propriedades registradas em seu nome, acabou abandonado. Durante anos, vizinhos passaram por ele sem intervir. Só depois que a história ganhou a atenção da mídia é que autoridades tomaram providências e o encaminharam para um abrigo adequado. Esse caso mostrou que, embora existam fraudes, também há pessoas que realmente precisam de ajuda e acabam invisíveis. Em outra situação, uma mulher ficava no canteiro central próximo à entrada de um centro comercial, segurando um cartaz dizendo ter 78 anos, ser viúva e precisar de dinheiro. Um homem chamado Daniel se sensibilizou profundamente. Ele lhe dava dinheiro todos os dias, chegando até a abrir mão do próprio almoço em uma ocasião para ajudá-la. Mas um dia, ao passar por trás de um posto de gasolina, viu a mulher contando um grande volume de dinheiro e logo depois entrando em um carro relativamente novo. Quando confrontada, negou tudo inicialmente, mas as imagens falavam por si. Daniel se sentiu enganado e declarou que jamais cairia novamente em algo semelhante. Em Delhi, um homem permanecia em um semáforo, com um braço escondido sob a camisa, aparentando amputação. Um morador que já suspeitava começou a filmar. Ao se aproximar e pedir que mostrasse o braço, a verdade apareceu. O membro estava simplesmente dobrado e escondido sob a roupa. Em outro cruzamento, um homem fingia ter dificuldades físicas para sensibilizar motoristas. Assim que o sinal ficou verde e os carros avançaram, ele se levantou normalmente e saiu andando sem qualquer mancar. No Paquistão, um homem vestia uma camisa larga e mantinha os 2 braços escondidos dentro da roupa, fingindo que os havia perdido. Um espectador desconfiado puxou a camisa para cima, revelando os 2 braços intactos. A reação da multidão mudou imediatamente de compaixão para incredulidade. Em Srinagar, policiais abordaram um casal que pedia ajuda. O homem tinha o braço envolto em bandagens espessas. Quando solicitado a removê-las, ficou claro que não havia ferimento algum. O casal pediu desculpas e saiu rapidamente. Em Baton Rouge, um casal segurava um cartaz falando sobre um bebê em necessidade, tentando tocar o coração de quem passava. Moradores relataram que, ao serem abordados mais de perto, eles escondiam objetos sob as roupas e fugiam. Instituições de caridade locais reforçaram a importância de doar de forma consciente. Em outro caso, um homem sentado à beira da estrada fingia ser cego. Uma mulher decidiu testá-lo, movendo a mão em frente ao seu rosto. Ele não reagiu. Mas quando ela balançou levemente a bolsa perto da cabeça dele,
Ele se assustou imediatamente. A farsa terminou ali. Um homem também contou que ajudava regularmente uma mulher que dizia não poder andar. Um dia, ele a viu caminhando normalmente em uma estação de trem. Observou-a sentar novamente em seu ponto habitual e retomar a encenação. Mesmo percebendo tudo, ele optou por não confrontá-la. Por fim, houve o caso de Gary Thompson. Ele aparecia em uma cadeira de rodas, falando lentamente, com voz trêmula, aparentando sofrer de paralisia severa. Uma equipe de reportagem investigou sua história durante dias. Quando o chamaram pelo nome verdadeiro, ele simplesmente se levantou da cadeira e saiu andando. Descobriu-se que ele havia estudado cuidadosamente a forma de falar de pessoas com paralisia para tornar sua atuação convincente. Durante esse período, acumulou milhares de dólares em doações. Após ser desmascarado, apenas sorriu, entrou em um ônibus e deixou o local. Essas histórias mostram um contraste duro. Existem pessoas que realmente enfrentam dificuldades profundas e invisíveis, mas também existem aqueles que exploram a compaixão alheia para benefício próprio. Diante de alguém pedindo ajuda na rua, nem sempre é fácil saber qual é a verdade, e é justamente isso que torna essas situações tão complexas. Agora a pergunta fica para você: como agir diante dessas situações? Compartilhe sua opinião.